live que estou fazendo aqui com alguns amigos treinadores. O nome da live chama Na Beira da Pista e a ideia que nós temos é de fazer uma conversa, conhecer um pouquinho de alguns treinadores e fazer um pouquinho do bate-papo que nós normalmente fazemos na beira da pista, né? Hoje a gente vai estar falando com o treinador Edu Leonel, um grande amigo meu que conheço há mais ou menos uns 15 anos, né? Ele trabalha com esporte, basicamente é um treinador especializado em cadeira de rodas, gabaritadíssimo, e já tem uma formação muito grande também nessa área, né? E creio que vai poder nos trazer muitas informações aqui sobre o esporte paralímpico, né? Queria também agradecer a todos que estiveram presentes na live de segunda-feira, foi muito legal, né? Nós tivemos bastante gente acompanhando, tivemos bastante perguntas na live de quinta-feira. Acabei não conseguindo responder algumas perguntas durante a live, ainda estou meio tentando me entender como funciona aqui essa questão no Instagram, mas se tudo der certo aqui, hoje eu pretendo responder as perguntas de todo mundo aqui e levar aqui para o professor Edu, tá bom? Já queria agradecer algumas pessoas que eu estou vendo que estão entrando aqui, time Nauru, o meu atleta Lucas Lima, Liliane, professor Hudson, professor Júnior já está aqui, Júnior de Aracaju, né? E agora aguardar um pouquinho que daqui a pouco o Edu já está entrando aqui. Espero que a gente possa bater um papo bem legal aí, falar sobre, principalmente, eu quero trabalhar bastante o que ele mais entende, que é corrida em cadeira de rodas, né? Já aproveitando, quem já entrou na segunda-feira, a gente já tem programado já os treinadores, como está falando na próxima semana. Na segunda-feira eu vou estar falando com o professor Guto Nascimento, tá? Então, nessa segunda, então participem também. Creio que vai ser uma live também bem legal com o professor Guto Nascimento. Opa, Cezinha, tudo bem, Cezinha? Seja bem-vindo, amigão de Projeto Futuro. Muito legal. Só gente boa aqui entrando, hein? E vamos a Vlamir, opa, vice-presidente da CBAT aqui presente. Muito legal, muito legal. E o professor Edu aqui, ó, já vai estar entrando. Aqui que o professor Edu Leonel de Santos, da equipe Fast Wheels, vai estar com a gente hoje aqui na live. Opa. Oi, Edu, tudo bem? Fala, Daniel. Como é que você tá, cara? Tudo jóia. Tá dando Opa, tá dando para ouvir bem. Tá dando para ouvir bem. Esse microfone aqui que tá, um lado do fone tá meio ruim, que é o lado do microfone, mas aí eu seguro pra ficar mais tranquilo aqui. Problemas técnicos, né, cara? Eu tô tentando me entender ainda com esse negócio aqui de internet, de transmissão ao vivo aqui, mas quem sabe até... cara, até o final da quarentena a gente acerta, né, cara? Olha, eu creio que para a próxima pandemia eu tô pronto. Eu também, viu? Porque, cara, uma das coisas que a gente vem se adaptando, né? A questão mesmo, eu descobri que a minha internet era ruim quando eu fiquei em casa, né? Porque eu praticamente não fico em casa. Aí eu percebi que realmente a minha internet era muito ruim. Aí troquei, fiz uma mudança de plano, inclusive barateou meu plano, estava tão antigo. E a gente vai acertando essas tecnologias aí, né? Um pouco da qualidade do som, a gente vai acertando. Devagarzinho a gente chega lá. Na próxima pandemia a gente já faz, se Deus quiser, que tomar que demore bastante, né, Daniel? Pelo amor de Deus. Não, espero que não seja na minha geração. Né? Que demore umas 4, 5, 6 para lá, velho. Bom, em primeiro lugar, queria dizer para mim, eu estou muito feliz de estar contigo hoje, tá, Edu? Primeiro que você é um cara que eu já conheço há um bom tempo, assim, eu acho que eu já te conheço pelo menos uns 15 anos, pelo menos que eu me lembro de ti, né? E eu estava explicando essas lives que eu estou fazendo agora, o objetivo é assim, né? Primeiro, principalmente eu acho que às vezes tantos treinadores em geral de atletismo, as pessoas conhecem muito pouco do nosso trabalho, né? Então, primeiro para as pessoas nos conhecer, para as pessoas te conhecer,
E também para fazer às vezes sempre a gente fica na pista conversando, acho que sempre a gente tem papos bem interessantes ali na beira da pista, né? Sobre assuntos técnicos, ou às vezes com coisas do dia a dia, né? E eu queria também aproveitar esse tempo que às vezes a gente não consegue conversar na pista, para a gente, de repente, poder fazer essa conversa aqui e as pessoas participarem também conosco, né? E aí, para começar, eu queria que as pessoas te conhecessem um pouquinho, né? Para quem conhecesse quem é o Edu. Né? Eu já conheço um pouco de ti, talvez não conheço tanto, mas eu queria que as pessoas te conhecessem. E aí, a minha primeira pergunta para ti, eu queria saber, assim, como que você começou no esporte? Assim, onde que te fez parar no esporte? Bom, primeiro, agradecer o convite, Daniel. A gente já se conhece há muito tempo, né? Da época que o circuito eram etapas nacionais, só tinham etapas nacionais, existiam etapas regionais. Nós viajamos aí de carro, de van pelo país e com muita parceria, né? Que é uma característica do movimento paralímpico. As pessoas se ajudam bastante, trocam bastante informação, isso é muito legal. E esse papo de pista com mais tranquilidade, porque normalmente a gente começa a conversar, daqui a pouco entra um atleta de um, até tem que aquecer para a câmera de chamada, ele está com recurso, a gente nunca tem o tempo de conversar legal. E parabenizar essa tua iniciativa aí, que realmente é legal, e até para as pessoas entenderem que o movimento paralímpico é sério, tem profissionais, né, e não é só boa ação, né, como muitas pessoas ainda da sociedade entendem, que é um trabalho muito bonito, né. Nós não trabalhamos só por filantropia, alguns sim, eu tenho meu trabalho filantrópico, mas eu trabalho porque eu sou profissional, assim como você, uma grande instituição que você representa. Eu não conheci ainda, você não estava no SESI, né, era de outra instituição, já com uma história dentro do atletismo olímpico e no atletismo paralímpico também, com grandes resultados. E eu, cara, acabei entrando no esporte, assim, eu sempre fui ligado ao futebol e futsal, né, cara? Eu sempre gostei muito, né? Mas eu joguei futsal na época da bola pesada, da Cifusa, e eu era goleiro. E aí mudaram a regra e eu me arrombei, né, cara? Eu tinha que jogar com o pé, e aí o futebol ficou difícil para mim. Surgiu categoria de base, né? Até os 14, 15 anos eu cheguei a jogar na DAX, Diadema, eu joguei alguns times assim, com alguma expressividade aqui na categoria de base. Mas aí a regra mudou, não me adaptei. Eu sempre continuei jogando, virei um amante do futebol, sempre gostei de esporte. E gostava muito da área de saúde, estudei farmácia, técnica em farmácia. Eu fiz ensino médio como técnico de farmácia. Eu gostava muito dessa área, mais a área de saúde. Cheguei a fazer vestibular de farmácia, publicidade, educação física, e quem acabou abrindo meus olhos para educação física foi o Fernando, meu professor de ensino médio, que hoje é colega meu na Secretaria de Educação, né, de Santos. Que me alertou a realidade da educação física, né? Tinha uma mentalidade que não era profissão, aquilo era um lazer, uma forma de não poderia ganhar dinheiro ou viver daquilo, né? E ele mostrou, principalmente pela área da saúde, que eu teria como aplicar, eu teria como estudar essa área da saúde, né? E foi por isso que eu vim para o esporte paralímpico também, que eu entrei com a reabilitação, um pouco cansado da monotonia dos treinamentos do dia a dia, quis entrar com alguma coisa que fizesse um pouco a diferença na vida das pessoas, pudesse fugir um pouco da mesmice, né? E a pessoa com deficiência entrou na minha vida, assim, na Prefeitura de Santos, para atender pessoas que vinham de reabilitação, de centros de reabilitação da Prefeitura, e aí foi onde eu já tinha feito o curso de treinamento desportivo, que eu gostava muito, fiz especialização em futebol e futsal na faculdade, estagiei no Santos durante 2 anos, categoria de base, na época do Robinho, do Diego. Olha como tô velho, os caras estão aposentando já, né, cara? Mas tu vê como tá feia a coisa, Daniel. Mas e aí, hoje eu acho que o esporte paralímpico, para mim, realmente, eu me encontrei, né? Depois de muito tempo, eu acabei me encontrando no esporte paralímpico. Mas dei muita volta, não fui atleta de atletismo. Minha entrada no esporte, no atletismo, realmente ela vem oriunda aos atletas que eu conheci, que eram pessoas que praticavam o atletismo convencional, gostava um pouco de corrida de rua, e comecei a me aprofundar. Então entrei pela porta do Paralímpico mesmo. Deixa eu entender, você falou que foi para a faculdade, né, inspirado até pelo professor, e um pouquinho dentro das suas vivências também, né, queria fazer farmácia, acabou parando de educação física, né, só que aí não ficou muito claro, né,
Você já deu um resumão de quase toda essa história. Se eu tinha perguntado como você chegou no esporte, você já. Mas assim, eu queria que assim, aí me falasse de novo, deixasse mais claro em que momento você descobriu o esporte paralímpico, assim, que situação, o que te levou para o esporte paralímpico? Quando eu, em 2003, eu entrei aqui na prefeitura e comecei a fazer um atendimento, que era um atendimento pioneiro. Foi uma das primeiras academias públicas aqui do estado de São Paulo, e a gente começou a atender um público que não era o público de realidade que eu tinha na academia, que eu trabalhava em outras academias, né? Era um público totalmente diferente, né? Um público que vinha buscar muito mais saúde, e aquilo começou a abrir um pouco meus olhos para uma realidade que eu não conhecia. Muito atendimento a idoso, comecei a gostar muito daquele atendimento um pouquinho mais individualizado, falando sobre patologias, tratando patologias junto com a fisioterapia, junto com a medicina na época, né? E aí foi quando o Centro de Reabilitação aqui da Prefeitura nos procurou, na Prefeitura de Santos, já tinha um atendimento de natação adaptada, só que tinha alguns pacientes que não tinham condição de adentrar a água e eles queriam outras possibilidades, vieram conversar comigo. Eu não tinha conhecimento, segurança até para trabalhar, inclusive sempre gostei na faculdade um pouco da parte biomecânica, cinesiologia e esporte adaptado, que era o professor Marquinhos, que é fisioterapeuta. Sim. Uma baita referência, né? Ele é fisioterapeuta. Para mim, a minha referência profissional, né, cara? Eu falo isso para ele, ele fala, pô, para com isso, a gente é colega tal, amigo, mas foi o cara que me direcionou bastante no começo. E aí, quando a gente começou a receber as pessoas com deficiência, com o objetivo de fazer reabilitação, o objetivo era esse. A grande maioria esmagadora eram pessoas com paralisia cerebral, pessoas com sequela de AVC, e foi quando o Jaciel Paulino, que frequentava, morava ali, começou a correr, ele jogava basquete e arrumaram uma cadeira de atletismo para ele correr. E aí ele jogava basquete e começou a correr, ele se inscreveu na musculação no período da noite, né? E aí eu treinava à noite lá, eu fiquei olhando, sabe, e o professor Luiz até, um pouco meio receoso, né? E aí eu cheguei no Jaciel e falei, cara, você não quer treinar? Vem de manhã e trocar ideia, pô, gostei, queria saber como é que funciona o esporte. Na época, 2004, né, a gente tinha pouca informação até de internet, né, cara, era muito difícil, né, pra gente saber o que acontecia nesse mundo paralímpico, até que se você vê o IPC, né, o material de 2008 em diante é muito mais trabalhado, né, cara. E aí comecei, tinha o Zé Sam da Tribuna, a gente tava com um grupo de corrida, comecei a querer entender o esporte, cara, e foi onde eu peguei minha paixão pela cadeira, né, porque foi a primeira oportunidade que eu vi de atleta paralímpico, né, porque realmente o que eu entendi é que eu gostava de treinamento esportivo, eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação, gostava muito de falar sobre treinamento, já fazia algum trabalho com alguns atletas de judô, alguns atletas que eu dava um trabalho de preparação física, né? E aí eu vi uma junção que para mim foi muito legal, né? Que fala, poxa, vem o pessoal da reabilitação e a gente pode oportunizar esse cara a praticar esporte e esse cara pode se tornar um atleta, né? E aí eu cheguei na época, fisioterapeuta, ele pode começar a mandar mais, e começou a vir um público muito novo para mim, né? Principalmente TCE, uma galera que tinha amputação, e aí comecei a abrir as possibilidades e comecei a entender. Mandei alguns atletas para a Bradecar, na antiga Bradecar, na época o último brasileiro da Bradecar, foi 2005, teríamos o último mundial da Bradecar, o Jaciel foi também, e já no circuito, naquele mesmo ano, a gente já começou a entrar no circuito para entender, saía muito do bolso, né, Daniel? Eu era solteiro, sim, sim. E vivia com meu pai, com minha mãe, tinha condição de investir um pouco. Então, cara, vamos ver isso aí, vai. Mandava o cara, procurava entender, comecei a frequentar o circuito e aprendi muito com os atletas. Aí fiquei apaixonado, cara, pela modalidade, pelo atletismo, né, cara, o conhecimento que eu tinha do atletismo realmente era de alguns atletas que a gente conhecia já, e os profissionais da área do atletismo mesmo, professores, e também comecei a modalidade, eu usava muito o recurso da modalidade para o futsal, né, para parte técnica de velocidade, que a gente utilizava para corrigir, às vezes quando dava treino, a gente dava treino na faculdade, nos jogos universitários, corrigir alguma coisa, eu gostava, tinha uma certa aproximação, mas acabei entrando aí nesse mundo paralímpico meio de tropeçando. Eu sempre falo isso pra galera. Nunca, talvez, eu costumo dizer essa história, Daniel, quando eu vou à universidade, né, cara?
você pergunta qual a sua intenção de trabalhar, cara, e normalmente as pessoas falam que eu vim aqui só para trabalhar com isso. Eu falo, cara, eu vim para trabalhar com futebol e futsal, hoje eu estou no Paralímpico, muito longe do futebol e futsal, por sinal. E é engraçado, você falou assim, toda a sua história, né, e um pouquinho do começo da sua história, e eu me identifico um pouquinho contigo, né? Eu já vim do atletismo, né, não vim de outra área, mas acabei caindo no Paralímpico também, e a gente tem muitos pontos de encontro nessa história, porque meu primeiro atleta também foi um atleta cadeirante, né? Eu trabalhei com índio, né? Talvez muitas pessoas não sabem, mas o meu começo do esporte paralímpico também foi com atletas cadeirantes, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com três, né? Trabalhei com Aranha, trabalhei com Índio e trabalhei com Diego Madeira. E a gente se encontrava bastante nas competições. Eu sempre gostei bastante, principalmente dos treinadores e dos atletas cadeirantes, porque a única oportunidade que a gente tinha para crescer era quando a gente estava em competição, e para trocar informação era juntos em competições, né? Então a gente, ali naquele momento ali de competição, que era a oportunidade. Então os atletas tinham muita, principalmente informação técnica, né, da vivência deles, né? E a gente tentando usar a teoria para tentar agrupar essas informações, né? Lembro também não sei se você vai lembrar, lá em 2008, 2009, eu cheguei a organizar uma corrida aqui na Corporate Run, que a gente chegou a trazer alguns atletas, né? E eu lembro muito de ti, principalmente no começo, ali com o Jaciel e com o Carlão, né? Que eram os dois ali principais que você tinha ali, né, se não me engano, né? É verdade. E a gente talvez se aproximava muito, né, Daniel? Porque você tinha a mesma característica que eu. Eu buscava muita informação, até por ser mais novo, né? As pessoas que trabalhavam no movimento paralímpico, os técnicos eram pessoas mais velhas. A gente estava entrando ali realmente um pouco mais acanhado, mas eu dentro do grupo de atletas, eu conquistei muita informação, né? Você falou. E talvez a gente teve uma aproximação grande porque você estava no mesmo local que eu, né? Ali com os atletas procurando entender o que era um pouco, porque essa parte técnica, principalmente de cadeira, cara, meu conhecimento, ele veio, o começo ele veio total, o Wendel, o Parré, a galera abriu a porta para mim, porque é uns caras que já vinham no movimento há muito tempo. Pô, tinha o Carlão do Sul também, que sempre contribuindo bastante. O Carlão do Sul, o Parré, o Wendel, foram os caras pioneiros, assim, foram muito importantes na minha carreira, né, nesse sentido. Então, acho que a gente se cruzou muito, porque talvez estávamos... E o próprio Aranha, né? O Aranha já tinha um baita conhecimento também. E a gente estava no mesmo local, né, Daniel? Às vezes próximo do atleta, né, cara? E é bacana isso. A gente tem que olhar um pouco pro atleta também, no movimento paralímpico. A gente acaba entendendo que somente questões mais técnicas, elas são importantes, mas o dia a dia... O Parré é um cara que eu escuto até hoje, cara. A gente se encontra, a gente bate papo nas competições, ajuda, e cara, dentro não dá para desperdiçar essa experiência que os caras têm. Então, a minha formação como treinador, ela veio muito do atleta, cara. Que legal. Deixa eu avisar aqui, né? Nós já estamos com uma audiência bem legal aqui, viu? Só para lembrar algumas pessoas o Parré tá aqui. aí, ó, né? tá? O Parré participando. O Parré mandou um abraço. Aí, legal, falei bem de você sem saber que você estava online, hein, irmão? Olha, só para avisar aqui, não sei se estão todos aqui, ó. O professor Guto Nascimento já passou, Pedrinho, Alex, Sabino, meu atleta também, que também formado lá, o Marcão, o professor Walter, pô, fantástico. Sua companheira de trabalho aí, a professora Rose. A professora Marli, Ernesto. Então estamos o Beto com agora aqui, ó. Eu vi também. Outro cara importantíssimo também, viu? Que me ajudou bastante, que nos ajudou muito também, viu? Na minha carreira, eu digo que 2008 para mim, que foi o ano que eu fui à Argentina, né? Foi um ano que eu conheci o Beto em 2005, mas mantínhamos contato. Era difícil falar naquela época. Eu lembro até conversa com a minha esposa que eu ligava do orelhão para ela quando eu estava lá. E o Beto, cara, foi um divisor de águas para mim, tanto como conceito de cadeira de rodas, porque ele tinha muita informação e era um cara super aberto, mas até como postura de treinador, né, cara? Tomei uma bronca uma vez do Beto, Daniel. Bronca no bom sentido, né? Porque a gente se torna muito amigo. No meio paralímpico, eu acho que o que foi difícil para mim foi
se distanciar um pouco do atleta, né? A gente se torna muito amigo. E o Beto tinha marcado um treino às 4 da tarde, lá, cara, muito frio na Argentina. Então o treino era 4 da tarde. E aí, 4 da tarde, eu tô chegando na pista. Eu, Jacel, Calão, e os caras na cadeira já começando a aquecer, velho. Aí falou, treinador, vem cá. Ó, 4 horas, começa o treino. E pensa o treino às 4. Oh, desculpa. Perdão. E aí a gente vai aprendendo muito, né, cara? A gente aprende bastante. Ele é um cara muito importante na minha carreira. Pô, muita gratidão, Alberto, cara. Até aproveitando, já que o Beto está aqui na live, Beto, eu quero fazer a primeira ainda papo aqui na beira da pista contigo, primeira internacional aí, se possível, a gente vai fazer um portunhol aí, quem sabe a gente faz aí daqui a alguns dias. Pesado, essa live vai ser pesada, hein? Esse é pesado. Hoje é presidente do comitê, pesado, hein? Mas vale a pena. Mas é treinador também, esse pode chamar. Treinador, esse passou por tudo, né, Daniel? Foi atleta, treinador, vai ser legal. Mas vamos lá, Edu. A gente falou um pouquinho da sua história, eu queria que falasse um pouquinho aqui, você falasse um pouquinho das suas conquistas, assim, o que você considera, assim, o que você tem para dizer de conquistas, momentos importantes, assim, quem que é o Edu e quais foram as conquistas que o Edu teve como treinador? Bom, é difícil a gente falarmos de nós mesmos, né? Quando a gente olha um pouco para trás, muitas vezes a gente se cobra muito, né, Daniel? O treinador ele é muito obcecado no que ele tem que conquistar, no que ele quer, o que ele quer na vida dele. Eu vejo a maior conquista que eu tenho hoje como treinador talvez seja a forma que eu consegui adquirir conhecimento numa categoria que tinham poucas pessoas, que tinham poucos atletas no país, né, que é corrida em cadeira de rodas, que talvez essa minha maior conquista é estar ainda desbravando, mas ter elevado um pouquinho o nível em relação à quantidade, porque já existia uma qualidade, não dá para falar que não tinha, o Parré 4 ciclos, 4 finais paralímpicas, medalha mundial, então existia uma falta de quantidade, ainda existe, mas a gente poder colaborar com isso, para mim, talvez uma grande conquista. Como treinador, como títulos, eu entendo que, apesar de ser uma competição a nível nacional, não ter tanta expressão no movimento paralímpico, mas as provas da São Silvestre deram bastante visibilidade para mim, para minha carreira, para minha equipe, para a formação. Olha, eu acho que o bobear de São Silvestre, vou tentar me lembrar, né? Que lá desde 2005, o bobear você deve ter mais de 15 atletas que ganharam a São Silvestre, né? Sei lá, 15 vezes. São 13 São Silvestre. Nem sabia que você estava contabilizando aqui. Depois do 10 a gente perde a conta. A gente perde a conta, né? Mas na verdade, Daniel, para mim, o grande segredo foi porque fortaleceu a gente ter uma equipe. Para mim, a grande conquista hoje é formar um clube, cara. Tirar um clube do zero e formar um clube que hoje é um projeto, que hoje tem seu lado social, que tem atletas de performance, que tem suas deficiências, que tem suas limitações, mas que movimenta praticamente entre atletas, voluntários, professores e pais, mais de 250 pessoas, tem uma representatividade na cidade, formar atletas, né, acho que assim, e evolução, eu tive, que você falou, eu estava com o Jaciel, né, cara, e Calão, com resultados bacanas para a época, e a gente for caminhando, né, cara, e evoluindo nesse processo. Depois a gente teve alguns atletas que tivemos a oportunidade de revelar, né, a FA eu acho que não digo nem revelar, mas talvez modificar um pouco a FA como característica de atleta, conseguir botar uma mulher na maratona, talvez, maratona paralímpica, talvez foi o maior feito que eu entenda como treinador, apesar de a gente não conquistar resultados expressivos, fazer uma final de 5.000, uma categoria tão disputada, cara, talvez, do meu ponto de vista, a categoria mais disputada do movimento paralímpico é a categoria 54 em cadeira, que tem a maior quantidade de atletas no mundo, né? Tem alguns resultados mais próximos, né, cara, como a vitória na meia de Lisboa, cara, que é a meia maratona mais rápida do mundo, da Europa, né, cara, considerado um campeonato mundial. Tive a oportunidade de vencer, pegar 2 pódios também com a Vanessa, com a FA, a Vanessa venceu. A vitória em Los Angeles também da Vanessa foi bem expressivo, o recorde brasileiro dela em 1h40, tempos que eu jamais,
Eu lembro que com o Jaciel, cara, o dia que ele baixou a barreira de 2 horas da maratona, aquilo foi, pô, um êxtase, mas nós estávamos muito distantes, cara. Os caras rodavam 1h20, aquilo era algo, uma utopia para nós, né, cara? Então a gente conseguir chegar com uma mulher, fazer a faixa, chegou a fazer 1h41 e a gente ter uma mulher com 1h40 na maratona, talvez seja um dos grandes títulos que eu tenho, assim, cara. Eu tenho alguns resultados expressivos, Campeonato Brasileiro, Recorde Brasileiro com categorias PC, salto em distância, em outras classes funcionais, né, cara? Mas é minha paixão pela cadeira e deixar um legado num clube, né, cara? Conseguir... Ainda não deixei o legado, né, Daniel? Porque ainda falta a gente fincar a raiz um pouquinho, né? Mas, assim, 15 anos de clube, poder transformar um projeto que não vem linkado a clube nenhum, não vem de uma instituição, partiu de grupo de pessoas que criou e hoje a gente tem resultados expressivos dentro do cenário paralímpico, né? Em termos de equipe, né? Não só individual. Que legal. E você falou assim, pô, você citou ali 4, 5, 6 atletas aí, e eu acho que uma das coisas que te faz, assim, né, ser um grande treinador, né, de cadeiras é isso, né? Você pegou pessoas diferentes, com perfis diferentes, e, assim, todos melhoraram, né? Lógico, sempre tem um atleta que vai ter um pouco mais de destaque que outro, né? Mas todos melhoraram. Você realmente... Eu tenho acompanhado muito o que você tem feito, Fafá, Vanessa, ali, Jaciel, Carlão. Lembro que tinha um menino 34 Marquinho, também, que chegou a competir. Tinha o 34, bem. O Evandro. Então é assim... 52 também agora que parou de correr. E realmente é uma área muito difícil, muito difícil. Tudo é muito caro, conhecimento técnico é difícil obter, então parabéns aí por tudo que você conseguiu fazer, toda essa história que você fez até hoje aí. E sabe, Daniel, eu acho que para mim conquistas, né, mas o mais valioso, né, cara, a gente fala que a gente tem na garagem, tem 8 cadeiras de rodas, cara, de atletismo. Importadas, isso sem você ter um clube por trás, você conseguindo através de links com pessoas, com patrocínios pontuais, né, cara? Então isso pra gente é o maior legado, poder dar continuidade nisso, porque vai chegando, tem menino de 7, 5, 6 anos no projeto, já vai entrando na cadeira, a gente tem material para dar continuidade, né? Então isso é muito legal. A gente pensa aí que nos próximos anos, pelo menos material nós temos. E eu lembro que tinha lá no começo, quando eu trabalhei com cadeira também, a gente tinha, as cadeiras eram todas sucateadas, eram de outras, um ia passando para o outro, né? E a gente não sabia nem como medir, e mesmo se a gente soubesse, tivesse condições de comprar material, a gente não sabia o caminho para comprar material, não sabia como media para comprar a cadeira certa, então era uma... Eu lembro que a briga que teve, que a gente tinha para moldar uma luva, por exemplo, era tudo difícil, né? Comprar, né, cara? Você comprar uma luva era muito caro, era o preço, a importação, comprar essa galera que tá aqui pelo... eu tô vendo aqui alguns nomes, né? A galera que tem um perfil de idade mais parecido conosco, né, Daniel? Uhum. Mas se falar para os mais novos, cara, a dificuldade de acesso à informação era absurda. Nós não tínhamos acesso como o Google hoje, até para saber o que estava rolando de competição no mundo, aonde comprar, com quem. Nossa, aquilo para a gente conseguir aquele acesso. Eu lembro que eu entrava na internet de escada em casa, depois da meia-noite, para tentar buscar alguma coisa. Então, acho que eu digo nós, né, cara, que entramos ali na fase de 2000 e pouco. Imagina os caras que começaram há mais tempo, né? Então, a dificuldade de informação no evento paralímpico, uma falta de literatura que se tinha, né? Acesso à literatura. Isso na minha área é complicado ainda, essa área de cadeira. É muito difícil, cara, acesso à literatura, acesso a material, conteúdo. É óbvio que hoje você acha muito mais artigo, vídeo, isso ajuda bastante, né? É verdade. Vamos lá, aí a gente falou de treinamento, assim, quem que foram as suas referências, assim, para você por treinamento? Quem te levou quem foi sua referência como treinador, ou os modelos que você veio adotar como para o seu trabalho que você faz hoje? Então, eu tive aula com Arthur Monteiro, cara, e na época que para entender um pouco a periodização e organização de treinamento, né, cara, foi Arthur Monteiro na época que foi muito bacana, foi muito importante para mim, na fase de estruturação para mim de treinamento, de saber realmente ter ideia de colocar no papel o que se tinha de experiência, né?
colocar e organizar e poder chegar a algum objetivo. Então, o professor Arthur Monteiro foi muito importante para mim. Eu acho que talvez tenha sido o cara que me ajudou, porque, inclusive, o meu trabalho do TCC era uma periodização que era para o Mundial do Rio, que nós teríamos. Então, foi muito legal, porque nós trabalhamos juntos. A nossa pós era quinzenal, era sábado e domingo, era bem intenso. Então, o professor Arthur Monteiro, para mim, foi um dos caras que me ajudou muito nesse sentido. Eu tinha o contato com o professor Roberto Dick, que era do Arremesso de Lançamento também, aqui de Santos, cara, que foi meu professor na faculdade. E quando eu comecei a trabalhar no Movimento Paralímpico, nós utilizávamos o mesmo espaço. Então, também foi um cara muito importante para mim também. Na época que a gente começou, em relação, lógico, era uma outra... Ele trabalha com outras provas, mas a gente entendeu um pouquinho mais do atletismo, e principalmente de organização, foi muito importante. E assim, cara, a maior dificuldade que eu tinha, né, é seguir métodos de treinamento, seguir quais são a melhor planificação que se tem, cara, é a questão do calendário, né? Você ter uma condição de fazer a base que você tem que fazer e entrar em os picos que você tem que atingir no ano. Isso realmente, hoje eu vou te falar que eu estou muito mais aberto, viu, Daniel? Porque depende muito do calendário. Hoje que a gente trabalha com cadeira e as majors e tem que buscar índice, cara, é muito difícil a gente trabalhar com... Eu já tentei fazer trabalho, principalmente quando trabalhava com velocidade, cara, fazer o trabalho de bloco, de apresentação em bloco. Isso tive dificuldade, principalmente para a área que eu queria, mas eu me identifico hoje realmente uma periodização com os picos que a gente tem que escolher. Infelizmente a gente vai ter que escolher em algum momento, só que a gente tem que estar em performance o tempo todo, né, cara? Então é muito difícil planificar. A gente tem que entender, e controle de carga, o que eu tenho feito é controlar a carga, né, da melhor forma possível, controlar o momento de soltar o atleta. Só que, por exemplo, nós viemos esse ano, para você ter uma noção com a Vanessa, nós fechamos dezembro, comecei a planificar a ideia de começar a montar uma base em dezembro. Eu já recebi um convite para Dubai em janeiro, Sevilha fevereiro, isso sabendo que a gente seria Tóquio, né, que era a ideia de ir para Tóquio. Então, assim, foi uma experiência muito louca que eu tive, e ela vinha de Berlim, Nova York, Oita, e Singapura. Isso de setembro, outubro, novembro e dezembro. E já entraremos em janeiro, né? Então, assim, o que eu acho que hoje que eu sigo muito é a questão do controle de cargas, né, cara? Para saber o momento de soltar e o atleta. Então, o feeling realmente é muito importante. Conhecer o atleta tem sido muito importante, mas é muito difícil a gente pensar hoje um modelo de periodização, né, cara? Eu particularmente, eu falo para você, e muitos autores hoje fogem um pouco desse processo, né, Daniel? Que não importa o modelo, né, cara? Aquilo que foi... Você tem que ter os conceitos da periodização, que você trabalha lá atrás, né, cara? Que são, você dá o que você tem como prioridade de capacidade física e aquela base que você precisa montar. E agora, aonde e quando soltar e quando você implementar a carga ou não, vai depender muito do seu atleta, né? Do seu feeling com o atleta. Eu estava até falando com um dos meus atletas hoje, né? Eu tenho lido muita coisa, assim. Esse período da quarentena foi muito bom para mim, porque eu li muita coisa, li muito sobre periodização, escutei muitos autores, né? E eu tenho começado a formar algumas convicções, né? Então, primeiro, não sei quem acha que atividade física, que treinamento tem alguma relação com exatas, porque eu tenho visto muito trabalho de cara colocando números exatos de quanto você melhora, quanto que piora, meu. O corpo humano é muito complexo para você entender o corpo humano com tanta exatidão assim, né? Então, eu acho uma das coisas que nos falta como treinadores realmente pelo menos ter um pouco mais de informação daquilo que a gente fez, daquilo que tem dado certo. Então, eu sou uma pessoa mesmo que não tive tanto apreço em coletar informações, né? Então, hoje é uma coisa que eu estou tentando mudar. E tem um conceito que eu acredito que cada vez mais vai valer para o treinamento, tem gente que chama de treino não periodizado,
mas assim, em média eu tenho visto assim, quando você trabalha uma capacidade física, ela demora de 6 a 8 semanas para desenvolver, né? E muito difícil você continuar com qualquer treino que você faça, continuar desenvolvendo de 6 a 8 semanas, né? Então, você chega um ponto lá que tem uma estagnação. Então, eu ando pensando muito em utilizar métodos que eu faça algum tipo de controle do treinamento, controle das cargas e do treino que eu estou aplicando, o desenvolvimento de quanto que o atleta está crescendo. E a minha ideia é trabalhar cada vez mais com as respostas dos atletas. Então, se você dá um treino para qualquer corpo que seja, o corpo vai responder de formas diferentes, né? Então, cada um responde de uma forma. Então, a gente tem que começar a bolar estratégias de como que eu vou atuar a partir de uma resposta que o atleta tenha, né? E é mais ou menos dentro do que você falou. Eu acho que eu tenho certeza que daqui a algum tempo todo o esporte de rendimento vai ser baseado nisso. Então você já vê, por exemplo, treino de força tem alguns aparelhos que medem velocidade de execução, né? Os testes pré-treino, pós-treino. Hoje em dia é uma coisa tão besta que eu tenho tentado falar para os meus atletas, mas assim, hoje eu estou com o meu relógio aqui, com o relógio você controla o sono todo, se teve momentos de sono profundo ou não, e o sono é muito importante para qualquer atleta. São vários, são os controles que você tem que ter, né? Na verdade, isso que você colocou do sono, Daniel, é fundamental. Quanto mais você souber do atleta, quanto mais informação e feedback o atleta te der, eu acho que o maior controle você vai ter de treinamento, né? O que a gente tem que entender é que as pessoas às vezes têm mais dificuldade, e aí quando se fala treinamento não periodizado, as pessoas acham que é um treinamento a esmo, né? Aquele de cabeça que o cara fala, hoje você vai fazer isso. Não, a questão é você ter o controle realmente, né, cara? De volume e intensidade que você está trabalhando com o seu atleta, né, cara? Então, por exemplo, uma percepção subjetiva de esforço, ela é subjetiva, né? É óbvio que ela é subjetiva, mas ela te traz um feedback, um controle de estresse, um controle de sono do atleta, mesmo o atleta indicando para você como é que ele dormiu, isso já traz um controle de treinamento. A tendência que você vai errar e lesionar esse atleta é muito menor. Meu esporte, cara, ele é movido à velocidade, apesar de ser maratonista, de lidar com maratona, entendeu? Então o atleta precisa estar veloz, cara. Então, esse controle eu tenho que ter. Saber o momento que eu vou deixar esse atleta veloz e o que eu preciso para deixar esse atleta veloz, sem perder as bases e capacidades de uma maratona, que o cara tem que ser resistente, que ele vai ter que ser veloz durante os 42 quilômetros, ele tem que ter a velocidade dentro dele, né? Ele vai ter que ser o mais veloz, principalmente no final de prova. Então, assim, controle de testes básicos, cara, que você pode fazer, por exemplo, eu trabalho começo da semana, se você pedir para um atleta dar um sprint de 15 segundos na cadeira de rodas, você vai ver qual pico de velocidade você atingiu, você consegue ver o controle realmente de fadiga, o índice de fadiga desse atleta. Então, talvez é isso, você saber o momento de aplicar a carga do atleta naquele momento, naquela semana, se ele está preparado para aquilo que você decidiu colocar, se vai ser um microciclo de choque, se é um microciclo introdutório, regenerativo. Às vezes o atleta te responde, você vem para o choque e ele não vai te responder para aquilo. Então, acho que alguns testes, e aí acho que a ideia é você popularizar esses testes, hoje um celular ajuda muito, você falou, um relógio, né, te dá esse controle, você vai lesionar menos e você vai ficar muito mais próximo do seu objetivo. Então, assim, são conceitos, princípios do treinamento não mudam, isso aí a gente tem que ser para nós. Mas como você vai aplicar, o que você falou, cara, é individual, é do atleta, e quanto mais você conhecer esse atleta, né, por exemplo, o atleta que estou comigo, a Dani, né, que até o Walter aqui citou, a Dani veio, já está comigo desde os 9 anos de idade. Então, assim, há uma construção de atleta, né, a gente tem que pensar ao longo dos anos. Eu estou conhecendo ela a cada dia. Então, daqui 5, 6 anos, eu vou ter um conhecimento do atleta muito maior do que eu conheci ela. Se eu pegar um atleta aqui, e muito atleta às vezes muda de treinador, né, Daniel? De 2, 3 meses, e não tem condição. Se você não tiver o feeling e não souber entender o seu atleta, o momento de você soltar, não soltar, botar carga, não botar carga, diminuir a intensidade, aumentar a intensidade, fica muito difícil. Então, cara, eu acho que você foi muito, 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 muito pontual no que você falou, cara. Quando você cita essa questão mesmo, assim, as pessoas falam às vezes que existe a ideia de um treinamento não periodizado, é isso, cara, mas sem controle não há nada. E isso eu acho que a tecnologia nos ajuda hoje, que não ajudava antes, né, Daniel? Mas não sei se a gente teria tempo. Eu ando com umas ideias meio doidas aí de treinamento aqui, né? Lógico, tudo tem as referências, mas
Eu estou indo mais ou menos por essa área, aí, né? Mas eu acho que a gente tem muito equipamento e hoje tem muita ciência e muita informação que nos ajuda. Embora, às vezes, nem sempre acho que a ciência sabe responder as verdadeiras respostas que o treinamento precisa, né? Então, mas aí a gente vai para talvez seria um papo para um tempo um pouco maior, né? Primeiro eu queria falar aqui, só citar aqui mais algumas pessoas que eu vi passando aqui pela nossa live Opa, aqui. Para também vou dando mim, uma olhada aqui. eu vi aqui o Alejandro Maldonado, um dos maiores corredores em cadeiras de rodas aí, que eu conheci. Aprendi que eu muito com ele também. Fernando Orso, outro treinador de cadeiras, passou por aí também, o professor Benilson, né? Aqui o professor Rodrigo Brant acabou de entrar, então muita gente. Rodrigo. Renatinha Júnior Miyamoto. Júnior, o Júnior eu citei lá no começo, o Júnior. Muita gente boa aí nessa live. Tem citando mais uma vez. Aqui, aí só para, já que a gente estava falando de força, você citou a corrida de rua e tal. Em uma tá tendo muita live esses dias e eu vi o Vlamir aqui, vice-presidente da CBA, e também também é da DAB, e uma das palestras que eu vi da DAB, né, citava, por exemplo, uma informação bem simples, que em média, todos os corredores de elite, né, corredores, fazem em média 180 passos por minuto, né, o ritmo deles de passados é 180 passos por minuto. Então, o que diferencia quem ganha ou quem perde uma prova? É quem tem mais potência, aquele atleta que consegue ter uma passada maior. A diferença está no tamanho, né, da passada. Então, tem a potência, a economia da passada, é isso que faz a diferença. O cara que faz com menos passadas num percurso de 42 km a 180 passos por minuto é o cara que vai ganhar. Simples, sim, né? Vamos lá. E aí eu queria... E na cadeira a mesma coisa. Na cadeira a gente também tem... Eu tenho feito, tive resultados expressivos com isso. A economia de energia, ela é fundamental nesse momento, né? Se você tiver mais potência, teoricamente você vai conseguir desenvolver melhor o seu equipamento, né? E um abraço pro Renato aqui, ó. Renato Cruz, atleta. Meus atletas fenômeno como atleta e como pessoa. Esse cara eu sou fãzão também, cara. Ele, Marcão, pô, parceiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente estava falando de material agora há pouco, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: quanto que hoje a gente está com o dólar, está um absurdo, né? O quanto que você acha que o custo, né? Essa dificuldade de ter um material pode ser impeditivo para a gente desenvolver a modalidade aqui no Brasil? Né, a modalidade de corridas em cadeira de rodas. Cara, quando aumenta o dólar, a primeira conversão que eu faço é na cadeira, né, cara? A gente já sabe o valor desse equipamento, cara. É muito difícil, cara. Sinceridade, Daniel, eu vejo a questão de equipamento uma grande dificuldade dentro do país. Principalmente, nós poderíamos melhorar essa questão trazendo equipamento. É a alternativa que se tem. Mas algo que a gente percebe é que o atleta mais próximo e com mais acessibilidade para trocar equipamento, para comprar equipamento, né? A questão das fábricas, as grandes estarem realmente na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, realmente facilitam muito essa questão do atleta ter essa troca constante de equipamento, do atleta ter essa manutenção, o atleta ir até o local, mudar o cockpit, a questão da medida ajuda muito. Então, por exemplo, a realidade hoje é assim, você vê o Parré, cara, por mais que ele acertou a mão da cadeira agora quando ele foi para os Estados Unidos, cara, porque a gente não pode, por mais que a gente faça uma medida do equipamento, a gente sempre tem que pensar que se a gente errar, e a gente tem que pensar para onde é melhor errar, né? Se a gente for fazer um apoio de pé, um apoio de joelho, é melhor eu botar uma distância, eu subir mais, ou eu de repente botar uns 2 centímetros mais para baixo, entendendo que eu posso subir com EVA, e se eu botar para cima não tem como cortar o equipamento, né? Então, esse receio, essa dificuldade de ter acesso à tecnologia, né, eu acho que talvez seja algo que a gente tinha que discutir com os grandes fabricantes aqui do Brasil, realmente em equiparar os equipamentos que são feitos aqui. Eu acho que é o ideal, a gente teria que ter alguma coisa dentro do país para realmente subir muito, né? Hoje, você só tem
impossível você ter performance com equipamento ruim. Eu vejo poucos atletas com equipamento ruim com performance pensando no nível internacional, né? Nível nacional você ainda consegue, mas nível internacional você não consegue. Quando a Vanessa comprou a Oxy, ela gastou na época 22 mil reais com roda, com tudo, e a medida foi feita aqui. Eu fiz a medida em cima de uma cadeira que ela usava do clube e a cadeira do Heitor. A gente ficou, né, tentando achar um denominador comum, e os padrões de medida da Oxy, da japonesa, ela é minuciosa, né? A top end ela é por polegada, meia polegada, você sobe de meia polegada a 1 polegada, você vai alterando. E no Japão não, cara, os caras querem saber, por exemplo, a distância que você tem do freio, onde você quer botar o apoio do teu freio. Então, cara, o dia que eu fui pro Japão e a Vanessa sentou na cadeira, aquilo foi um alívio para mim, porque eu tentei pegar a cadeira com maior performance, eu tentei fazer o mais justa possível. Cara, podia não entrar na cadeira e simplesmente jogar 20 mil reais fora, tem que vender a cadeira. Então, esse tipo de situação, é o que eu quero exemplificar, é o que mais dificulta, né, cara? E aí, com o dólar nessa altura, fica muito difícil. Cara, se eu sou um fabricante hoje, eu chamo o Parré para conversar, cara. É um dos caras que mais conhece material, liga de alumínio, tem um profundo conhecimento, e é um cara que poderia ajudar muito o desenvolvimento de uma cadeira aqui, né? Pensando num preço justo, né? Não adianta você querer botar preço de cadeira importada aqui, que aí você não vai vender. Mas pensando num preço justo, você desenvolver alguma coisa dentro do país. Não é difícil, né? Existe possibilidade de você desenvolver alguma coisa, e aí você começa a formar atletas com modelo de cadeira brasileiro, e você tem condição de na verdade, massificar o esporte com qualidade, né? E evitar aquilo que você fala, presta cadeira um para o outro, isso realmente é lamentável, cara, porque as questões morfológicas são fundamentais na medida, né? Antropométricas, morfológicas, e a questão da lesão é fundamental. Então, aí põe a almofada, tira a almofada, muito difícil. Então, quanto isso realmente... E aí eu vejo um pouco a boa vontade, né, cara? Porque enquanto o fabricante faz e as pessoas compram, fica difícil. Mas eu acho que deveria... Eu, se eu sou um fabricante, se eu tenho grana hoje, eu chamo o Parré para conversar e montaria uma empresa de cadeira de rodas, cara. E tecnologia aqui no país, nós temos para isso, né, Daniel? Nós temos. Hoje tem. Eu acho que talvez lá atrás não tinha, porque eu lembro que a gente tinha problema, às vezes, nas fibras de carbono e tal, né, que às vezes dava para tentar dar uma arrumada e não achava onde arrumava tal. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem. E aí você citou essa questão do desenvolvimento da cadeira, e você falou muitas questões de desenvolvimento na cadeira. Assim, eu sei que é muito complexo pensar no que poderia dar certo, mas assim, o que você acha que a gente precisa assim, para crescer, né, nessa área tão complexa que é a cadeira de rodas e esportivamente, para a gente ter de repente ser um país parecido com a Índia, Estados Unidos, aí, Japão, esses países que às vezes tem, né, o pessoal da Suíça, né, que talvez nos falta ali para Tailândia, para a gente chegar nesse, pelo menos próximo desses caras, né? Então, Daniel, o que eu entendo é que assim, nós temos pontualmente trabalhos importantes que são feitos individualmente. Eu acho que a princípio deveria haver algo a mais mãos, né? Eu acho que é algo que é muito novo. Eu não sou dono da informação, nem A, nem B, nem C, nem outro treinador é dono da informação. Acho que a informação ela está aí para ser propagada, mas é importante que mais pessoas trabalhem dentro do desenvolvimento, porque aí a experiência de cada um, eu acho que é muito importante a troca de experiência. Então, por exemplo, se eu vou lá para fora, eu tenho uma ideia do que é trabalhado, né, cara? Mas que a gente escolha, de repente, escolher uma escola para desenvolver, construir a várias mãos aqui uma metodologia de trabalho, que é fundamental, né? Esse apoio que a gente diz, essa questão do desenvolvimento. E aí a gente pode até pensar em nível federal, cara. Nível federal no sentido de que o governo possa incentivar as empresas a desenvolvimento do equipamento, né? Que tenha um fabricante que compre a ideia, e aí do pool de cabeças desses treinadores e de alguns atletas, aí acho que mora o segredo. Pensar em desenvolver uma metodologia de treinamento, né? Não que seja amarrado, mas que a gente tem ideias de metodologia. Uma metodologia de iniciação é muito importante, de como iniciar isso sem um equipamento específico,
porque é a grande dificuldade. Você chega assim, cara, quantas pessoas mandam mensagem para mim e falam, caramba, eu tenho um menininho aqui, tira a foto, a gente fala, cara, esse menino nasceu para correr de cadeira de rodas e ele não tem o equipamento. É muito difícil, cara. Então, se a gente não tiver equipamento e alternativas para que a gente possa desenvolver o esporte e massificar esse esporte, né, vai ficar difícil realmente, porque a questão é tecnológica, a questão passa muito por isso. Eu penso que se a gente tivesse hoje um padrão de cadeira PMG, GG, com ajustes, a gente já ia resolver. Cadeiras de qualidade, cadeiras com boa condição de uso, PMG e GG, padronizadas. Se eu tirar a roda de uma e botar na outra, funcione. Se a gente tivesse isso, eu acho que a gente já teria já estaria muito à frente do que a gente está hoje. Hoje, eu entendo que a gente precisa unir as pessoas que trabalham, que têm trabalhos importantes, e aí você vê ter resultados expressivos, tem treinadores com bons resultados aí, só que trabalham cada um num polo, e a gente discuta, né? Se discute uma metodologia, se discute e-mail. Eu não tenho a fórmula, mas eu entendo que a união para buscar essa informação, para que a gente possa, porque é difícil, se eu for para a Suíça, eu vou absorver a informação X, cara, mas se formos em grupo, se formos com esse intuito de entender o que é feito lá, e aí não somente em época de competição, porque quando você vai em competição, você não vê, cara, o que o cara treina. Você vai em competição, você só vai ver o que o cara usa de equipamento, você vê o que o cara quer, você vê o período de taper do cara, você não vai ver o que o cara treina. Então que a gente possa ir com mais calma, ou trazer alguém para que a gente possa realmente abusar desse indivíduo aqui, desses profissionais, desses atletas, para que a gente realmente mude o cenário. Então a gente vai ficar ainda muito pontual, né, cara? Houve uma evolução muito grande. Eu entendo que houve uma evolução muito grande em termos de qualidade e quantidade da qualidade, que já existia alguma qualidade, né, já existia qualidade, e hoje a gente tem mais atletas em qualidade lá. Então eu acredito que talvez hoje seria assim, unir essas pessoas para conversar, para discutir, e alguns atletas muito pontuais, cara, muito importante, como o Parré, cara, com laço, com experiência, que possa, inclusive, esse desenvolvimento, cara. Até atleta, poxa, que não sabe tocar um pneu, cara, isso não dá, a gente não pode permitir isso, porque, infelizmente, o atleta tem que ter essa autonomia com o esporte, ele tem que conhecer esse equipamento. E hoje, por exemplo, o Parré, o Engel, esses caras da antiga, eles têm condição de dar essa estrutura aí, cara. Já dão voluntariamente, né, Daniel? Não, sim, com certeza. E você citou assim rapidamente, assim, até queria que você comentasse o que você trouxe de duas experiências que eu sei que devem ter sido muito importantes para você, né? Você falou do Japão, né, que você foi para a principal corrida lá, que é Oita, né? E o tempo que você passou lá na Suíça, assim, sei que deve ter sido em competições, é muito rápido às vezes, mas assim, você trouxe alguma coisa? Queria que você falasse o que você trouxe aí para ti, nessas experiências aí que você teve. Cara, o Hudson acabou de colocar aqui, uma equipe multidisciplinar é a solução a médio prazo. Eu acho que é isso mesmo, Hudson. Acho que pensar com mais profissionais envolvidos, não somente os treinadores, mas mais profissionais, estudiosos da área, a gente desenvolver pesquisa aqui também, entendeu? Que a gente desenvolva estudos que realmente sejam produtivos, né? Porque o que é desenvolvido lá fora, a gente não sabe o que os caras estão colocando nos estudos, se realmente é o que está sendo aplicado, né, cara? Então, eu vou falar uma coisa assim, só falando de estudos, uma crítica que eu tenho à área acadêmica é que, infelizmente, os estudos hoje estão muito mais focados em formar mestres e doutores do que resolver os problemas da nossa área profissional. Então, eu vejo poucos estudos que realmente vão estudar o desenvolvimento dentro da pista ou na parte esportiva em geral. Normalmente, a gente vê muitas coisas ainda que acabam não nos dando um direcionamento adequado. Assim, basicamente, tem muita gente que diria que é preencher linguiça, né? Mas não que não é preencher linguiça, são muitas coisas relevantes, mas que acaba não nos dando resposta para os treinamentos que a gente vai aplicar ou que para a pista, que é o que a gente precisa, né? Na verdade, cara, essa questão mesmo, essa questão do estudo, ele é fundamental para uma modalidade como a nossa, né, cara? É fundamental. Só que, assim, a gente precisa entender o que a gente vai estudar primeiro, porque, assim, hoje, se a gente for estudar o perfil de atleta que nós temos aqui, é um N muito pequeno, né? Mas são uma coisa interessante. Existem algumas coisas que são colocadas, né, cara, que a gente, às vezes, até características morfológicas, eu acho que seria interessante a gente pensar nisso. As universidades, cara, estão aí, que eu acho que poderiam aproximar um pouquinho mais desse processo.
Acho que é importante isso. A gente até que teve o Diego, lá de Floripa, fez a tese dele de mestrado, muito legal, cara, falando sobre velocidade crítica, né, cara, em handbike, né, cara. Então, foi bacana. A ideia é isso. Eu acho que se a gente conseguir se aproximar como pessoas, né, eu digo assim, pessoas físicas, se aproximarem um pouquinho mais, que eu acho que é o que mais falta hoje na área, as pessoas físicas se aproximarem um pouquinho mais, que eu acredito, o comitê, ele deu ele iniciou, né, cara, um projeto em 2016, né, então, assim, existe interesse do Comitê Paralímpico em evoluir a categoria. Então, acho que a gente tem que começar a pensar como categoria, sim, e o sucesso de na verdade, não adianta eu levar a Vanessa lá para fora e ela ser uma, assim como foi a Fá, e a Aline ainda e a Fá ainda como o Parré de repente lá dar uma beliscada e voltar, eu acho que a gente tem que começar a massificar um pouquinho mais. Então, essa é a ideia. A pergunta que você falou antes, Daniel, Então, era isso, sobre... a gente tinha perguntado o que Japão, você né? trouxe de Oita e da vivência lá na Suíça, se você conseguiu trazer algo lá do que você viu para o seu trabalho, se... Bom, como é que foi essa vivência? O Japão é fantástico, né, cara? O Japão, ele é um país que culturalmente me mexeu muito com a minha cabeça, né, cara? Mudou muito o meu conceito como ser humano, valores. A gente teve pouco contato no Japão com treinamento, com atletas, com estrutura, né? A gente entendeu assim o valor que se dá ao movimento paralímpico, a gente chegar em Oita e a cidade parar para receber os atletas, sair na televisão, cara, o tempo todo, televisionar a prova, uma prova só de cadeirantes. Então, assim, aquela sensação de você estar na largada ali, você vê, cara, 300, 400 atletas passando ali, é fora do comum, é uma coisa única, né? Mas a gente não, assim, em termos de treinamento, em alguma coisa lá, a gente teve muito pouco contato. Até porque quando é maratona, cara, os caras chegam, os japoneses chegam um dia antes, né? Tem o suíço, por exemplo, o Marcel chega no sábado, compete no domingo e vai embora. Então a gente tem a questão da troca de informações, os jantares, os almoços lá são muito legais e muito ricos, porque a gente conversa bastante com os atletas, principalmente a galera que vem da Europa, né, cara, que fica mais tempo. Então, por exemplo, conversa muito com os espanhóis, conversamos muito com os ingleses, tivemos alguns grupos que você vai formando ali, que vai trocando ideia. Na Suíça a gente teve, foi mais rico nesse sentido, porque a gente conseguiu ver um pouco da estrutura do que se tem na Suíça em relação à corrida em cadeira de roda, a qualidade da pista, né? Os caras focam naquilo, então aí a gente pensa, né, cara, me fala de um atleta cego da Suíça, cara, não tem, os caras realmente focam na relação àquela categoria, talvez aquilo para o tamanho do país seja o suficiente, né? Então, mas a gente conseguiu entender mais coisas lá, ter mais contato, a gente ficou mais tempo, então a gente conversou um pouco mais, tivemos uma experiência maior com os holandeses, né? A gente chegou a treinar junto com os atletas, aí você tem um período que você fica de uma competição para outra, que você ainda tem alguns dias de treino um pouquinho mais forte, né? Mas aquilo, como eu te disse, normalmente os atletas descansam muito, cara, porque é uma sequência de prova muito forte. A gente faz 16 provas, praticamente, os atletas aqui. Então, é muito difícil. Mas, realmente, em relação à Suíça, cara, é a tecnologia. Então, você vê, a gente entrou dentro da sala, os caras com muito de rolo, os caras com muito equipamento próprio para isso, muita cadeira infantil. Tive muita molecadinha correndo, fazendo provas participativas lá, né, cara? Então, assim, a cultura da corrida em cadeira de rodas lá é muito raizada, cara. Então a Suíça realmente, nesse sentido, a gente conheceu um pouco mais a estrutura, que é um hospital, né, que tem uma pista, que tem uma piscina, que tem quadra de basquete, é um hospital para reabilitação de lesados medulares, que talvez, eu não sei se formam atletas ali, deve sair atleta de lá, mas os caras usam o esporte como uma ferramenta de reabilitação, e aí você acaba formando mais atletas. É um país muito menor, com maior possibilidade de você ter acessos, né, cara, ao material e também acesso ao treinador. Você viaja uma horinha, você está em Zurique, em Notwil, é muito próximo. Uhum. Notwil, cara, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, nem isso, acho que 1.000 e poucos habitantes. É uma rua. A gente fala que é uma rua, com vaca para lá e vaca para cá, velho. E a pista. Bom, vamos lá, Edu. A gente está quase já estourando o nosso tempo aqui de 1 hora, né?
Não sei se a gente tem muita mais coisa para falar assim, mas eu queria te fazer uma pergunta bem rápida aqui, né? Eu fiz essa pergunta para o Walter Vamos fazer o seguinte, a gente falta 20 segundinhos para acabar. A gente vai fechar essa parte da live e a gente vai finalizar a live daqui a pouco, tudo bem? A gente pode finalizar por mais uns 10 minutinhos? Beleza. 10 minutinhos. Tá bom, então. O pessoal que está já acompanhando aqui, a gente vai. aqui, né? Isso.